E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fred de Ciências e estou aqui mais uma vez para comentar com vocês o material de complementação escolar dessa semana. E a parte de ciências dessa semana está falando sobre as reações químicas, que elas vão produzir sempre novas substâncias e elas existem e fazem parte dos organismos vivos. Tá? Essas reações químicas estão acontecendo dentro dos organismos vivos e está relacionado com o metabolismo, que é o que vai manter esses seres vivos. Tá? E aí, as reações químicas, elas são representadas pelas equações químicas, que vão mostrar de forma qualitativa e quantitativa, tá? Essa reação. O que quer dizer isso? Qualitativa quer dizer que vai mostrar quais são as moléculas, quais as substâncias químicas que vão reagir, tá? E quantitativamente vai dizer em que quantidade cada uma dessas substâncias químicas e essas moléculas estão reagindo. E aí, o que vai acontecer? A equação química vai conter as fórmulas químicas dessas substâncias, tá? Vai ter umas no início, antes de uma seta, e outras depois dessa seta. As que estão antes da seta, né, o primeiro membro dessa equação química, são os reagentes, são aquelas substâncias que vão reagir entre si, tá? Vão realizar a reação química para formar as novas substâncias, que são aquelas que estão no segundo membro, depois da seta, que são os produtos, que é o resultado dessa reação química. Diversos fatores vão interferir na velocidade da reação química, ou seja, são fatores que vão influenciar se essa reação vai acontecer de forma mais rápida ou se ela vai demorar mais para acontecer. E aí, alguns dos fatores são, por exemplo, a concentração dos reagentes ou dos produtos. Quanto mais concentrado tiver a substância química, quanto maior quantidade tiver dela, vai ser mais fácil e assim mais rápido para essa reação química acontecer. Tá? Uma outra coisa também é a temperatura. A gente já viu que quanto maior a temperatura, mais agitado vão estar essas moléculas. E uma vez que essas moléculas estão mais agitadas, mais fácil vão ser delas se encontrarem. E elas se encontrando, vai acontecer a reação química. E a última forma, tá, é a superfície de contato. Como assim? Acabei de falar que uma substância tem que encontrar com a outra para que elas reajam entre si. E aí imagina a seguinte situação. Vou imaginar que essa folhinha aqui é uma substância que vai reagir com outra para que aconteça a reação química. Ela estando assim, inteira, só tem esse espaço aqui para que uma outra substância possa encostar para poder reagir. Tá? Essa parte do meio vai ter que esperar essa parte aqui primeiro reagir, para depois vir aqui para o meio. Uma vez que a gente aumente a superfície de contato, como, por exemplo, quando a gente fragmenta essa substância, agora a gente vai ter, em vez de uma grande, com aquela área que eu mostrei para vocês, vão ter mais de uma, agora temos 4 menores, com muito mais área para poder reagir. Ou seja, a gente pegou a mesma quantidade de substância, porém a gente aumentou a superfície de contato delas. Então, dessa forma, a outra substância que precisa encostar nelas para poder reagir, vão reagir muito mais rápido. E isso vai aumentar a velocidade da reação. Tá? Então, os 3 fatores, só para recapitular, é a concentração, a temperatura e a superfície de contato. Beleza? Uma última coisa, as reações químicas, elas são regidas por leis. Essas leis são as leis ponderais. Tá? E no MCE, ela está falando sobre especificamente, que é a lei da conservação das massas, que foi regida pelo Lavoisier, que era um químico francês. Então, essa é a lei de Lavoisier, que ela diz mais ou menos assim: na natureza, nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, as massas, tá, dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, por isso que é a lei da conservação das massas. Então, por exemplo, se a gente for pegar a reação de formação da água, como é que a água é formada? Ela é formada com o hidrogênio reagindo com o oxigênio, formando a água. Tá? Só que ele descobriu o seguinte, é uma lei, né? Então há uma certa, há uma regra. Ele viu que exatamente, por exemplo, 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio e vai formar 18 gramas de água. Tá? E aí, se por exemplo colocar 3 gramas de hidrogênio, ainda com os 16 gramas de oxigênio, somente 18 gramas de água vai ser formado, e aí vai sobrar, logicamente, 1 grama de hidrogênio que não reage. Tá? Para que a gente produza mais água, por exemplo formar 36 gramas de água, por exemplo, a gente tem que dobrar a quantidade de hidrogênio e oxigênio. Então, teriam que ser 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. E aí, dessa forma, a gente sabe que sempre vai haver isso, tá? Isso, detalhe, tem que ser num sistema fechado. O que isso quer dizer? Que não pode nem nada de fora se intrometer dentro da reação química, nem nada de dentro da reação química pode escapar. E aí, dessa forma, no sistema fechado, sempre vai haver a lei da conservação das massas, certo? Se a gente não fizer um sistema fechado, por exemplo, se pegar um comprimido efervescente com a água, a gente medir essas duas coisas separadas, deixar eles reagirem e depois for pesar essa reação depois, né, a vitamina C, por exemplo, já dissolvida na água, vai estar, logicamente, com um peso menor. Por quê? Porque parte daquela efervescência é gás. E o gás, ele vai para o ambiente. Ele vai escapar daquele sistema, o sistema ficou aberto, e aí, logicamente, as massas vão estar diferentes. Mas se fosse tudo num sistema fechado, se a gente vedasse o copo e não deixasse nada escapar, as massas ficariam sempre iguais. Ou seja, as massas dos reagentes, as massas dos componentes que ainda vão realizar a reação química, vai ser sempre igual à massa dos produtos, ou seja, das substâncias que foram formadas após a reação química. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades dessa semana do MCE, tá? E já teve alguns vídeos falando sobre reações químicas, sobre fórmula química. Procurem lá que vocês vão ter mais informações. Olhem o caderno pedagógico de vocês, olhem os livros, façam busca também pela internet para aprofundar mais nesse assunto. E até a próxima, pessoal. Valeu!